Oi pessoal, aqui é a Gegé Sereia e o vídeo de hoje vai ser para explicar o que é energia. Vou aproveitar para tirar algumas dúvidas de vocês que me mandam no Instagram, perguntando o que fazer para não sentir sentimentos ruins, o que fazer para não absorver a energia do outro, como que a energia do outro interfere na minha vida, como lidar com pessoas negativas, tá bom? Antes de mais nada, eu queria deixar bem esclarecido que eu não sou física, que eu não sou da área de exatas. O que eu venho explicar aqui sobre o que é energia é de uma maneira bem lúdica para a gente poder trazer isso para o espiritual, tá bom? Vamos lá pro quadro então? Então, gente, o que vem a ser energia? A gente surgiu do Big Bang, que era um grande aglomerado de energia que se esquentou e puf, explodiu. Quando ele explodiu, começou a surgir os universos, os multiversos, o nosso planeta Terra e a vida aqui dentro da Terra. A nossa vida começou através da água, depois vieram as bactérias, a evolução até onde a gente está hoje. Pois bem, a física descobriu que todos nós somos feitos de átomos. E na física clássica, na parte bem antiga, eles acreditavam que o núcleo do átomo era feito da matéria. Então, que o peso mesmo do átomo estava aqui dentro dessa matéria. Mas com o passar dos anos e com o passar da evolução da física, eles descobriram que dentro do núcleo do átomo, o que existe na verdade são aglomerados de prótons e elétrons que ficam circulando ali. Então, que na verdade a gente tem um bando de energia circulando dentro da gente e que de tal forma a gente se aparenta assim, com essa forma de matéria. Mas que na verdade, se a gente for dar um grande zoom em qualquer pessoa, em qualquer objeto inanimado, o que a gente vai encontrar mesmo é energia. Por quê? Porque a gente continua sendo parte daquele Big Bang que explodiu. Por isso que eu sempre falo que a gente é um com tudo que é. É isso que a gente aprende no Theta Healing. A gente ainda tá lá na origem da criação. Então, como tudo é energia, o nosso corpo também, nós seres humanos, somos todos feitos de energia que está circulando na gente e ao redor da gente. Agora que a gente chegou aqui no ser humano, vamos lá então. A gente é um aglomerado de energia e a gente acaba criando um campo energético em volta da gente. Como a nossa energia está circulando, isso emite uma vibração. Então a gente cria essa camada protetora que é o nosso campo energético. E aí o que acontece? A primeira dúvida que eu recebo é: como é que eu faço para não sentir sentimentos como raiva, como ódio, como rancor, como ranço? Na verdade, a gente tem que começar a entender o que é um sentimento, o que é bom e o que é ruim. Porque na verdade, gente, todo sentimento é sagrado. Todo sofrimento da nossa vida é sagrado, todo desafio é sagrado. Porque tudo que acontece com a gente vem com um propósito. Então, se você está sentindo raiva, a raiva chegou até você, o que seria o correto acontecer? Esse sentimento chegar, você entender por que ele está no seu campo e depois liberar ele. Isso é o que deveria acontecer com todo mundo. Todo sentimento chegar, ele ser entendido e ele sair. Porque assim a gente faz o nosso fluxo energético. Mas quando a gente julga um sentimento ruim, como por exemplo a raiva, esse sentimento vai chegar pra gente, porque as coisas realmente acontecem, só que ele vai ser congelado no nosso corpo. Porque como a gente não sabe como lidar com ele, a gente congela ele ali e deixa ele lá, achando que ele está escondido. Quando a gente deixa o sentimento ficar na gente, porque a gente não sabe como lidar com ele, esse sentimento começa a reverberar energia pelo nosso corpo. E a gente começa a contaminar o nosso campo energético. Então, primeira coisa, gente, para de enxergar a raiva como ruim. A raiva, ela tá vindo te ensinar alguma coisa. Ela tá vindo trazer algum aprendizado para você. Busca entender por que eu tô sentindo essa raiva. O que tá acontecendo comigo? O que me magoou? Resolve aquilo lá e deixa fluir. Um bom exemplo que eu gosto de dar é a mágoa. A palavra mágoa vem da origem de má água. O que é uma má água? É uma água. A água ela é pura, mas ela, por ter ficado parada em algum lugar, em algum recipiente, ela apodreceu, ela tornou-se impura. E como que a gente sara essa mágoa? A gente coloca essa água que estava parada de volta no rio. Ela volta para o fluxo. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com as nossas emoções. E isso aqui, gente, não é só para raiva, não. Isso também é para o amor, para a felicidade, para qualquer coisa que a gente sentir.
Porque se a gente também congela dentro da gente o amor, ele, assim como a água que era puro, por ficar preso, ele passa a se tornar impuro, ele apodrece, ele vira apego, ele vira ciúme, ele vira outra coisa. Então, a primeira dica que eu dou: aceita o sentimento que chega até você, independente de qual ele seja. Que tudo aquilo que a gente nega, a gente congela. Aceita, entende e libera. Outra coisa, pessoal, que me perguntam muito: como que a gente mantém o nosso campo fechado? Como que a gente mantém o nosso campo bem, 100% fechado, totalmente feliz? Bom, a gente tem que buscar aquilo que faz a gente feliz, para tornar o nosso campo feliz. É simples, mas ao mesmo tempo desafiador. Porque o que abre o nosso campo? Reclamação, pensamento negativo, doença, má alimentação, relação sexual, independente dela ser por amor ou não, você tem que abrir o campo para entrar em contato com a pessoa, conversar com outros seres humanos, deixar levar pelo inconsciente coletivo. O Brasil está em crise, o Brasil é perigoso. A todo momento a gente fica abrindo o nosso campo. E como é que a gente fecha o nosso campo? Com o comportamento contrário. É coração, é com pensamento positivo, com a boa alimentação, amando o outro, perdoando o outro, porque os nossos ressentimentos também, eles abrem o nosso campo. Na verdade, a gente passa o dia inteiro abrindo e fechando o nosso campo. E assim como os sentimentos, é bom a gente entender isso como positivo. Eu abro o meu campo para interagir e eu fecho o meu campo quando não precisa mais. Lembrando sempre que mais importante de ficar totalmente fechado ou totalmente aberto é deixar fluir. Simplesmente deixa fluir. Um exercício que eu aprendi no Theta Healing da gente fechar o nosso campo é fazendo a quebra energética, jogando fora aquilo que você não quer absorver e fechando seus 7 chakras como se fosse um zíper. Mas adianta eu fechar o zíper e eu ficar falando mal de fulana? Eu ficar no padrão do julgamento? Eu ficar pensando no ódio? Não, porque eu vou fechar o zíper e eu vou abrir com o meu pensamento automaticamente depois. Então esse exercício é importante a gente fazer antes de entrar e sair de algum lugar, mas mais importante está aqui. O que faz a sua alma feliz? O que deixa ela feliz? E agora, para a gente trazer contato com outra pessoa, que também vocês ficam muito preocupados, que a energia do outro influi em você, eu vou explicar aqui o que acontece. Quando tem outro ser humano que você considera que tem energia negativa, fulano é baixo astral, toda vez que eu chego perto de fulano, eu me sinto mal, a minha energia cai. Na verdade, o problema nunca esteve no fulano. O problema sempre está aqui, ó, inteiramente em você. Porque quando o nosso campo está fechado, quando o nosso campo está blindado, a energia do outro, por pior que seja, ela vai chegar e ela vai ter que voltar. Porque se a energia dessa pessoa não tiver nada a ver com a sua, ela vai ter que voltar. Então, normalmente, quando você conversa com fulano e sai de lá se sentindo mal, é porque a energia dele, em algum momento, em algum lugar, ela tem conexão com você. É porque você permite que essa energia entre aqui. Quando você permite que a energia do outro entra, ela entra. Lembrando sempre que se a energia do outro entrar em você, talvez por uma relação sexual, talvez por uma convivência dentro da sua casa, se ela permanece, é porque você congelou ela ali. Porque a gente pode também conviver com uma pessoa que está passando por um momento complicado, a pessoa está com muito ódio no coração, você encontra com essa pessoa, sente aquilo, mas se não ressoa com você, você libera. Isso volta lá no que eu estava falando no começo. Nunca vai ser o outro, gente. Nunca é a energia do outro que vai te contaminar. Nunca é a inveja do outro que não vai fazer o seu negócio andar para frente. A questão é, até que ponto a minha energia está combinando com a da outra pessoa? Até que ponto lá no meu núcleo celular, lá no núcleo do meu átomo, esse movimento está igual ao da pessoa daqui? Entre em sintonia. Da mesma forma que quando a gente encontra com a pessoa que está para cima, a pessoa está bem, a gente se sente bem também, porque a gente quer entrar em conexão com aquela energia. O que eu costumo sempre falar é o seguinte: nossa, o pessoal fala pra mim, mas é muito complicado eu me manter com o meu campo fechado. Realmente é desafiador. A gente está o tempo todo com o nosso padrão de energia lá em cima, porque a gente vive num planeta onde a gente está sujeito a acidentes, a gente está sujeito à má vontade de outras pessoas, a gente acaba abrindo o nosso campo.
Então, o que é interessante você fazer? Se cerca de pessoas que elevam o seu padrão energético. Tenha perto de você aquela pessoa que você, só de chegar perto dela, você já se sente bem. Comece a observar as suas escolhas, porque elas que vão te garantir isso daqui. Tá bom? Expliquei de uma maneira bem resumida. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos ser felizes, gente. Vamos buscar tudo aquilo que vai manter o nosso campo fechado e reverberando apenas as energias do bem, tá bom? Um beijo para vocês!